Todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amados, gostaria de ler com os irmãos alguns textos bíblicos. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, os irmãos se preparam. Em reverência à palavra, vamos se colocar de pé. Vamos ler em João, capítulo 4, versículo 24. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Vamos orar. Senhor, Pai querido, Pai santo, nós queremos, meu Deus, dizer a Ti, Pai, nós somos gratos, Pai. Somos gratos, Pai, porque, meu Deus, não é por causa de nós, Pai. Não é, meu Deus, pelos nossos méritos, Pai. Não é pela nossa bondade, ó Pai. Não é por nada, meu Deus, que o Senhor tenha visto em nós, ó Pai, que nós somos salvos, ó Pai. Mas pela Tua misericórdia, Pai. Pela Tua graça, Pai. Pelo Teu perdão, Pai. Porque, meu Deus, a palavra nos diz que o Senhor nos amou, Pai, ainda quando éramos pecadores, ó Pai. E quando ainda éramos pecadores, meu Deus, Teu Filho ali se entregou por nós, Pai. Então é por causa do Senhor, ó Pai. Nós estamos hoje aqui, meu Deus, e queremos, Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor tem na nossa vida. Se fala conosco, Senhor. É que nós oramos, pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mas pode sentar. Amém. Irmãos, eu li esse texto, mas não estou falando só sobre ele, falando sobre outros textos também. Mas esse texto que eu li, ele é um texto que está dentro do contexto ali daquela conversa que Jesus Cristo teve com a mulher samaritana, quando ele encontra ela ali no poço, e ele estava indo para uma outra região, e ele passa por Samaria. E quando ele passa por Samaria, ele para junto a esse poço, e ele conversa com essa mulher, e conversa vai, conversa vem. Chega um momento que aquela mulher fala para Jesus: olha, os nossos antepassados, os meus pais, meus avós, o pessoal lá de trás, eles diziam para nós que nós devemos adorar no monte, e vocês, judeus, dizem que é no templo que se deve adorar. E Jesus, ele fala para aquela mulher: olha, vem a hora que nem nesse monte e nem em Jerusalém vocês adorarão a Deus, o Pai, porque vocês adoram, olha o que ele fala para a mulher, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem, tá? Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Eu não estou falando especificamente sobre adoração, mas nós existimos por causa de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. O ser humano foi feito por causa de Deus, para se relacionar com Deus, para que Deus seja glorificado através da vida do ser humano. O Senhor é digno de adoração. Então, quando o ser humano peca e se afasta de Deus, ele sai fora daquele plano, daquele propósito que Deus tinha originalmente para o ser humano. Então, quando nós vemos Jesus Cristo vindo e morrendo, e tudo diz respeito, meus amados, ao propósito original. Deus, ele salva. Por que ele escolhe um povo? Por que ele salva um povo? Por que uma pessoa que se entrega a Jesus ela é salva? E aí ela vive por que razão? Por que sentido? Ela vive para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Então vamos entender algumas coisas. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a igreja. A igreja, ela existe por algumas razões. Existem alguns propósitos. Para os pais, a igreja existe. A igreja existe primeiro por causa de Deus, por causa da glória de Deus. Porque Deus é um Deus que merece ser adorado.
Então, nós podemos dizer que a igreja, ela vai cumprir plenamente os propósitos quando ela estiver na glória. Quando nós estivermos na glória, nós não vamos mais evangelizar. Não é verdade? Quando nós estivermos na glória, nós não vamos mais ter a necessidade de, sei lá, dar aula na escola bíblica, limpar o templo. Nós vamos continuar servindo a Deus, mas não vai ter essa necessidade. Por quê? Porque ali nós vamos estar realmente adorando a Deus com tudo que somos, com tudo aquilo que vamos ser em Cristo Jesus, na glória, transformados, e de uma maneira muito superior àquilo que nós fazemos aqui, porque aí já nós não teremos a natureza pecaminosa, mas isso só quando nós estivermos na glória. Enquanto esse tempo não chega, nós devemos viver e fazer tudo, como diz a Bíblia, né? Para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então a gente tem que pensar que tudo que nós fazemos ou glorifica ou não glorifica. Não tem assim, meio glorifica, não. Ou o que nós fazemos é algo que rende glória ao Senhor, ou não rende glória ao Senhor. E eu não estou falando de fazendo simplesmente atividades religiosas, não. Em tudo que fazemos. A maneira como trabalhamos, a maneira como vivemos, a maneira como agimos com as pessoas, ou isso glorifica a Deus, ou isso não glorifica a Deus. Mas o propósito principal é que a nossa existência seja para a glória de Deus. Então esse é o maior propósito que Deus tem para a igreja, porque no céu é isso que nós vamos estar fazendo, está adorando ao Senhor. Importante entendermos que a adoração, ela não pode ser firmada em pessoas, ou em coisas, ou em grupos. Tem pessoas que às vezes confundem adoração com esse momento que nós fizemos louvor. Isso é uma maneira, uma das maneiras de nós adorarmos a Deus, através dos cânticos, dos louvores, mas é apenas uma expressão de adorar. De adoração. A adoração é um pouco mais além disso. Por que eu digo isso? Olha, o próprio Jesus, citando Isaías, ele fala acerca do povo de Israel, que foi o povo escolhido, o povo através do qual Deus trouxe o Salvador, que conhecia as Escrituras do Antigo Testamento. O que Jesus fala citando Isaías? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha que interessante. Então a adoração ela vai além daquilo que sai dos nossos lábios. É por isso que Jesus, quando encontra com essa mulher, e ele está ali apresentando a salvação daquela mulher, a água da vida, que é ele mesmo, ele fala sobre a questão da adoração, porque ela pergunta sobre isso. Ele fala: olha, a adoração tem que ser do jeito de Deus, na realidade. Vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos aquilo que conhecemos. E às vezes as pessoas pensam: tem que adorar assim, tem que adorar assado, ou às vezes até tem um termo que foi cunhado, adoração extravagante. E eu acho que eu respeito quem cunhou, mas eu tenho uma certa reserva com isso. Por quê? Porque Deus, quando a gente olha no Antigo Testamento, Ele falou a maneira como Ele queria ser adorado, quando Ele dá todo aquele cerimonial. Nós não usamos mais o cerimonial, mas se você ver todo o cerimonial, para uma pessoa chegar até Deus e adorar, tinha todo um processo, onde envolvia arrependimento, quebrantamento, confissão de pecado, da pessoa estar consciente da santidade de Deus. Se ela entrar de qualquer jeito na presença de Deus, não vai ser bom. Então, hoje nós não temos mais esse cerimonial, mas não significa que Deus pode ser adorado do jeito que nós queremos, porque Deus é santo. Não é verdade? E ele diz, olha, que Deus ele está à procura, né, dos verdadeiros adoradores. Imaginou? Mas virá a hora que faz chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Já parou para pensar? Não, mas se está dizendo que há verdadeiros adoradores, então significa que há falsos adoradores também. Ou
vou dizer falsos, às vezes talvez aqueles que não estão entendendo o que é adoração, como essa mulher, não está falando que ela não amava a Deus, ela não conhecia, talvez ela nem entendia direito, porque Jesus falou, vocês adoram o que vocês não conhecem. E às vezes as pessoas adoram a Deus, mas a grande questão pergunta que era, isso que Jesus, essa afirmação que Jesus falou para essa mulher, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Então, para pensar, mas eles estão falando do mesmo Deus. No bem que os samaritanos, eles não tinham uma compreensão real de Deus, mas sabiam que era o Deus do Antigo Testamento. Só que Jesus está dizendo, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Significa então que de repente pode ter pessoas que estão até mesmo nas igrejas adorando a Deus, mas não conhecem direito a Deus. Não é verdade? Não conhecem direito a Deus. E aí Jesus fala, mas nós adoramos aquilo que conhecemos. Só que aí ele vai um pouco além. E aí ele coloca todo mundo na mesma situação. Olha, ele fala, não é nem quem está certo, é o judeu, o samaritano. Olha, na realidade, mais do que o lugar aonde você deve adorar, Deus está mais preocupado em como você está adorando. E ele diz para ela que Deus está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Significa que Deus ele olha para o mais profundo do nosso ser e ele sabe da sinceridade, da veracidade daquilo que nós estamos fazendo ou não para Ele. Isso é importante, amados. Tá? A adoração, quem é o objeto, se é que a gente pode usar esse termo, porque Deus não é um objeto, mas a quem que deve ser direcionada a nossa adoração? A Deus. Eu não tenho nada contra, sei lá, evento gospel. Também não sou camarada que gosto muito. Tá? Tenho muita reserva. Por quê? Eu vi um pastor, eu até concordo com ele, quando ele falou, olha, muitas vezes tem eventos, somente quando envolve músicos, que é um show. Qual a diferença entre um show secular com um evento gospel? A diferença é que a letra é evangélica. Mas o clima é de show. Teve um pessoal que foi às vezes assistir uma turma que cantava. Viemos aqui só para te ver, né? E falando o nome das pessoas. E eu fico pensando, mas será que era isso o propósito? O objetivo? Será que não era para glorificar Jesus? Será que não era para adorar a Jesus? Será que Jesus não acaba sendo deixado um pouco de lado em tudo isso? De repente as letras são bíblicas, mas acaba sendo uma coisa que mais exalta o ser humano do que a pessoa de Deus. E a adoração, ela tem que ser centralizada, focada em Deus. Ele é que deve ser aquele que recebe a adoração. É por isso que João Batista, quando alguém chega, você está sabendo aí de Jesus, parece que ele está até batizando mais que vocês, nem não era Jesus que batizava, eram seus discípulos. E ele fala, importa que Jesus cresça e que eu diminua. Olha, quem tem que aparecer não sou eu não. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Então a adoração deve ser focada nele. E aí Jesus ele fala para aquela mulher que não é adoração. Está dizendo, a adoração não é o local, não depende do local. Né? Quando Deus aparece a Moisés, por que ele falou que aquele local era santo? Aquele local só era santo porque Deus estava se manifestando ali. Se tirasse a presença de Deus daquele local, era apenas um local. Um local. A santidade está em Deus. Não é verdade? Não nas coisas, não nos objetos. Então, Jesus deixa bem claro, não são locais. Porque às vezes, até no meio cristão mesmo, protestante, muitas pessoas, nada contra, olha, eu até tenho vontade de sim, conhecer Israel, sabe? Eu acho que isso enriquece o sentido de conhecimento geográfico, você sabe um pouco da história, você está lá, você vê. Mas às vezes as pessoas fazem disso, ou de ir naqueles locais, como se fossem locais que são, entre aspas, em si mesmos sagrados. Como se tivesse algum poder no local em si mesmo. E Jesus, quando ele fala aqui, olha, não é nem no templo, e nem no monte, vocês estão dando poder e valorizando os locais, não é isso que Deus está valorizando. Deus está procurando outra coisa. Deus está preocupado com outra coisa. Deus está preocupado com o que você está fazendo. Como é que está o seu coração? Então ele vai dizer, olha, não é o local. Não é o local em si.
O que faz esse lugar aqui um lugar que nós chamamos de casa de Deus, é o fato de nós estarmos aqui. Não é verdade? Porque se um dia nós sairmos daqui, você pode virar uma fábrica, pode virar qualquer outra coisa, esse local. Mas o que faz isso aqui um local consagrado a culto, a adoração, nós chamamos de casa, casa do Senhor, é o fato de nós estarmos aqui. O povo de Deus se reunir aqui. Senão seria apenas local. Nada além disso. Então isso é importante. E Jesus deixa isso bem claro. Que Deus ele não se impressiona, meu amado, com aquilo que impressiona os homens. É por isso que o povo de Israel, quando adorava a Deus, chegou um momento que eles faziam toda a cerimônia do jeito que Deus tinha determinado. O sacrifício e tudo mais. E Deus chega um momento, vai no livro de Isaías e fala assim: olha, eu não tenho mais prazer nas vossas cerimônias, nos vossos locais, nos vossos sacrifícios, nas vossas festas. Mas como que Deus não tem prazer? Não foi Deus que mandou eles fazerem daquele jeito? Lógico que foi Deus que mandou. Então por que Deus agora mandou fazer daquele jeito? Deu toda, olha, é assim que você deve proceder. E agora Deus diz que não gosta, não está satisfeito, não é daquele jeito que Ele quer. Não é porque eles estavam fazendo a parte exterior, cerimonial, errada. Podem até estar fazendo toda essa parte cerimonial da maneira correta, mas o coração não está correto. Era só algo exterior, não era algo que vinha de um coração verdadeiro para com Deus. É a diferença. Por isso que Deus não se impressiona. Deus não se impressiona com pompa, com aquilo que é exterior. Então, o que acontece? A questão da adoração, a adoração diz respeito, meu amado, à nossa vida, a maneira que nós vivemos. Ou seja, o que nós fazemos, o que nós falamos, é algo que gera adoração, glória a Deus, ou não. A nossa vida, ela pode ser uma adoração ao Senhor ou não. A vida é que realmente vai render glória ou não ao Senhor. E Deus está procurando isso. Então vamos pensar, em relação a Deus, a igreja ela tem uma responsabilidade de viver de tal maneira que Deus seja glorificado. Não existe esse negócio, às vezes a gente separa um pouco. Não existe vida secular e vida sacra. Essa dicotomia, uma palavra difícil, né? Essa separação em duas áreas. Durante segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu tenho minha vida secular. O que é vida secular? Caixar, lá. E sábado, domingo, eu tenho minha vida religiosa. E nós separamos em duas partes. Isso não existe. A ideia bíblica não é isso. A ideia bíblica é que você, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, você é um cristão, você é alguém que ama Deus, você é alguém que vai glorificar Deus naquilo que você estiver vivendo, fazendo, falando, seja em casa, seja na fábrica, seja. É como teve um cristão do passado, que ele, olha que ele pensou, puxa vida, ele estava lá fazendo limpeza, acho que varrendo um local, e ele pensou assim: como é que eu posso glorificar a Deus varrendo esse lugar, esse pátio, tamanho do pátio? Por uma vez, tudo que eu faço é apertar o parafuso, entregar alguma coisa. Como é que eu posso adorar, glorificar Deus, e Deus pode ser honrado nisso daqui? Alguém já viu alguém trabalhando de cara amarrada? Parece que está com raiva do mundo. Eu trabalhando com alguém que está de cara amarrada, nossa, não é bem agradável, né? Você olha uma pessoa, dá um olho, não dá? O cara está lá apertando o negócio, sai pegando uma peça, sai ficando caixa. Meu Deus do céu, é terrível. É horrível. Agora você imagina com um indivíduo que está trabalhando talvez no pior lugar da fábrica. Sabe que é um lugar que ninguém quer. Aí você vê o cara fazendo sorrindo, feliz. Aí você pensa, nossa, esse cara deve ter acontecido alguma coisa, vai ver que bateu a cabeça quando você pegar uma peça lá e não está variando, né? Mas você vê alguma coisa diferente. Meu professor fala, mas como é que esse cara pode estar assim? Não é que todo dia você está sorrindo, não é isso? Mas as pessoas percebem, meu amado, a maneira que nós vivemos é a nossa atitude. Sabe que você não precisa falar nada. Se alguém está triste, você, às vezes, se você tem um convívio com a pessoa, você percebe quando alguma coisa está bem, se ela está diferente, se não está, se alguma coisa. Você percebe também, mesmo que a pessoa não fale.
No convívio você percebe quais são os valores da pessoa, o que é importante, o tipo de coisa de brincadeira que ela gosta, que ela não gosta. Eu acho que a gente percebe. E a vida cristã também. Se nós somos cristãos, as pessoas também vão perceber o quanto isso é verdade ou não na nossa vida. O quanto que é. E se nós amamos a Deus, e se nós temos alegria do Senhor, não há coisa mais triste que tem. O cristão não tem alegria, porque a Bíblia ela nos ordena. Não dá nem isso. Em tudo dá graças. Sabe que muita gente às vezes é cristã e está triste? Por quê? Porque a pessoa não é grata. Ela não consegue agradecer a Deus. Ela vive às vezes focada nos problemas, ela não para pensar que Deus é bom, como Deus é misericordioso. Ela não consegue parar para pensar, puxa vida. Eu achei bonito citando aqui, né, o começo do culto, o Rafa, né? Senhor, obrigado porque eu acordei. Só para pensar que você está vivo. O dia está morto, pessoal. Mas você está vivo, Deus te deu mais um dia de vida. Você tem alimento, você tem emprego, você tem pessoas que te amam, tem família, tem problema. Mas você vai fazer o quê, meu amado? Se não quiser ter problema, então eu vou orar. Senhor, recolhe todo mundo, leva todo mundo agora, porque lá no céu não vão ter. Os problemas fazem parte dessa existência. Mas quando caminhamos com Deus, nós entendemos, Deus é maior. Deus é maior dos nossos problemas. Podemos ter momentos, teremos momentos às vezes de luta, de aflição, de tristeza. Às vezes a gente recebe uma notícia que não foi agradável, aquilo às vezes mexe com a gente um pouco, mas a gente sabe que Deus é maior que tudo isso, que Deus está além de tudo isso, que Deus não vai nos abandonar, que Deus é soberano, que Deus tem o controle de tudo que acontece, por mais que eu não tenha o controle, que Deus sabe o que está fazendo. Sabe por que nós damos graças em tudo? Porque nós cremos que Deus tem o controle, que Deus sabe o que está fazendo. Que a nossa vida, se nós a entregamos a Ele, pertence a Ele. E você duvida que Deus tem o melhor para você? Você duvida que Deus se importa com você? Lógico que Ele se importa, meu amado. Vai, vamos pensar no que depender de você, o que você não faria com os seus filhos? O que Deus não faz por nós? Ou não fez? Ou aquilo que é dito lá em Romanos: se Deus não poupou nem o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com Ele também todas as coisas? Por causa disso, não tem luta, não tem morte, nem vida, nem espírito, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem outra criatura. Nada pode nos separar do amor de Deus que é Cristo Jesus. É a tribulação, é o perigo, é a espada, é o presente, é o porvir. E vai listando um monte de coisa ali, que são problemas dessa vida, que muitas vezes, se nós não nos firmarmos com Deus, nos afasta de Deus. O propósito é estarmos adorando a Deus. Adorando a Deus. Então nós precisamos entender que a adoração ela tem a ver com a nossa vida cotidiana. É quando nós acordamos e nós falamos: Deus, hoje como o Senhor posso adorar? Como é que eu posso viver de tal maneira que o Senhor seja glorificado? Eu não sei como eles vão se sentir quando Deus te dá a oportunidade. A semana para mim foi bacana. Teve uns adolescentes do aula da escola que me perguntaram algumas coisas e eu tive a oportunidade de falar. Puxa, por que você é cristão? Você tem a oportunidade de testemunhar. Como é bom. Pudesse ter convertido antes. Mas você, olha, pudesse fazer todo mundo aceitar, você não pode, mas você pode falar. Você pode testemunhar de como é bom andar com Deus. Como é prazeroso. E o resto, olha, vamos orar. A palavra foi falada, Deus toca no coração. E amém. Glória a Deus por isso. Então nós temos que entender, amado, que Deus nos dá cada dia a oportunidade de nós vivermos de tal maneira que o nome dele seja ou não glorificado. Glorificado. E isso diz respeito à maneira como nós vivemos. Então a igreja, nós existimos na glória de Deus. Na glória de Deus. Mas só isso? Não. Se é para a glória de Deus, por que a gente não está na glória ainda? Vamos abrir lá em Efésios 4. Amém?
Efésios 4:11 diz o seguinte: e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então a igreja, o corpo, ela existe por causa de Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Mas também, lembra, como igreja, nós somos igreja, a igreja somos nós. A igreja, ela tem uma responsabilidade com Deus, mas ela também tem uma responsabilidade consigo mesma, com aqueles que fazem parte da própria igreja. Hoje nós não temos mais sacerdote no sentido do Antigo Testamento. Todo mundo hoje tem livre acesso ao trono da graça, a Bíblia diz isso. No entanto, a Bíblia também diz que Deus, dentre a igreja, dentre o povo de Deus, Ele capacitou, Ele deu à igreja dons, vários dons. Alguns dons que estão listados aqui, muita gente talvez não saiba: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Isso nós chamamos de dons ministeriais, para servir. E Deus, significa que Deus ele capacita dentro do corpo de Cristo. É Ele que capacita, é Ele que dá a capacidade para isso, para algumas pessoas serem mestres, pastores, profetas, evangelistas, apóstolos. Hoje talvez o missionário é aquele que melhor representa, né, o apostolado, né, nesse sentido. Apesar de eles não terem nenhum título de apóstolo como hoje se usa como um título apenas, mas não era esse o sentido bíblico. E qual era o propósito disso? Eu lembro uma coisa que num estudo bíblico eu ouvi, eu não esqueci. A função de um pastor, de um líder, seja quem for, mestre, não é de brilhar na igreja, de aparecer, mas é ele capacitar outros, ensinar outros, para que eles desenvolvam os dons que Deus tem para suas vidas, para que a igreja, ela brilhe no mundo, ela faça a diferença. Então existe uma responsabilidade, sim, dentro da igreja, para a própria igreja, que é o quê? De ajudar cada um a estar crescendo. Por isso que a Bíblia diz, olha aqui, ele designou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para o ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que eles ajudem outros a crescer, para que ensinem, para que compartilhem, para que a igreja cresça, amadureça. Porque senão, meu amado, a gente vai ter outros problemas. E a igreja, ela pode, se não houver a maturidade, se nós não crescermos, amadurecermos, o que vai acontecer? A igreja pode estar cheia de crianças. Crianças que eu falo não é crianças que é adultos, mas que no sentido espiritual da palavra são crianças. Eu lembro que uma vez o pastor Tomás falou assim na igreja. Ele falou assim: olha, criança é bênção, amém? Só que tem uma coisa: criança ela não trabalha, ela dá trabalho. Pastor, dá nada, vai ver o Davi depois que ele come umas pratadas, umas 2 mamadeiras, ali é pouco trabalho que você tem. Limpar, dar banho, vai sujando, derruba alguma coisa, tira as coisas do lugar. Porque criança vai crescer, não vai crescer, vai amadurecer. Então, fazendo uma comparação espiritualmente também, se Deus não capacitar as pessoas para ajudar outras a crescerem, e se a pessoa também não quiser crescer, ela vai continuar
criança. Ou ela pode ficar desnutrida, ou tem alguns que confundem a igreja, e dizem que a igreja é um local para nós encontrarmos os amigos. Não é para isso. Ou como um teatro, onde a gente vai e eu estou pagando mensalidade. Então, não é um teatro também, não é um clube, não é um... Não! A igreja é um grupo de pessoas que realmente foram salvas e que a Deus, Ele permite que esse grupo tenha comunhão e ele possa crescer em conhecimento das Escrituras. Para isso precisa ler, estudar, precisa orar também, faz parte da igreja. Os que Jesus falou, minha casa será chamada casa de oração, né? É um lugar para orar, é um lugar para aprender da palavra de Deus. O que eu vou falar para os outros se nem eu sei? Não é verdade? Então, a igreja tem responsabilidade, e para isso Deus capacita as pessoas. E você sabe que no treinar, no ajudar, de repente a pessoa começa a se envolver com a igreja, estudar, e ela vai descobrindo também onde Deus faz a vida dela. Quantas pessoas nem imaginavam que tinham o dom que tem? Tinha uma coisa que eu pensava fazer na minha vida, era dar aula. Era dar aula. É a última coisa que eu pensava fazer. Aí tá. Fui para uma classe. Primeira vez que fui dar aula. Que eu já estava na igreja, né? Já estava envolvido com a igreja. Eu tive um pouquinho de dificuldade de estar na frente das pessoas. E não é legal quando você descobre que você gosta de fazer aquilo? Olha o que você achou, você se encontrou, de repente você descobre que de repente você tem jeito para o negócio. Também na igreja, Deus vai fazendo com que nós possamos conviver, desenvolver os nossos dons, talentos, amar. Sabe que dentro da igreja também é um lugar para Deus trabalhar isso em nós, de aprender a amar. Ah, é? Por quê? Vamos ser sinceros. Nem sempre é fácil amar. Não. Se tiver uma pessoa que é difícil, não é fácil. Você tem que amar. Aquele irmão que de repente você começou a se envolver, sei lá, você um dia vai cantar, a irmã você desce, o irmão vira para você assim, ó, espero que isso não aconteça aqui, né? Meu, o que era aquilo? Você é doido? Eu acho que, olha, não vai lá não, porque você canta mal pra caramba. Mas João, aí você olha, de repente, né, bate aquele negócio, ai, vou ficar magoadinho. E aí Deus fala com você, ó, tá vendo esse cara aí que é chato? Então você tem que amar ele. Vai ter que perdoar. E aí? Aquilo que a Bíblia fala, mais os nossos inimigos. Abençoar os que nos perseguem. Mandei isso aqui hoje. Meu amado, se eu não conseguir amar nem meu irmão que está do meu lado, muito menos descrente que se tem descrente e descrente, né? Pessoas que não seguem nada assim. Tem pessoas que são educadas, né? Que independente que educação não é uma questão da pessoa ter crente, né? É uma questão de ter que ser educado. Mas nem todo mundo é. Eu não sei, eu já tive experiência distribuindo folheto com os irmãos, que eu fui pegar a pessoa, chato não, sai fora! E aí, o que você faz? Você vai fazer o seguinte, também agora você vai ver, eu era crente, eu vou desviar um pouquinho, não, você não vai fazer negócio disso. E aí, você vai ter que amar, porque você não está lá para falar do amor de Deus. Aí o cara te faz uma dessa, você dá um teteleco nele e fala assim, aí depois vem falar de Deus, aí não faz todo mundo. Você vai ter que amar. Agora imagina, meu amado, se você conseguir amar teu irmão que está do lado, que você vai amar o camarada que te dá uma palavra? Nem, né? Não tem temor de Deus. Ou que talvez te zombe de você. Nunca ninguém zombou da sua fé, que você crê? Isso acontece às vezes. Então a igreja também, por isso que Paulo fala, perdoando-vos, né, uns aos outros, suportando-vos uns aos outros. Se alguém tiver alguma coisa contra alguém, assim como Jesus perdoou, vocês perdoem
Sabe? É uma maneira para de Deus trabalhar, sermos treinados. Uma coisa que acho que a Carol ouviu isso também no Betel, o pastor Cláudio depois falou, vocês falaram de outra maneira, que toda igreja, na igreja, todo mundo sempre vai ter uma lixinha. Sabe o que é uma lixinha? Que é as mulheres que têm um pouco mais trabalho de lixo, né? Para que vocês usam na unha? Para quê? Quebra a unha lá e lixa para não ficar aquela ponta lá que, né? Que a lixa ela dá aqueles atritos, esfregar. Está dizendo por quê? Serve para tirar as arestas, porque tem coisas que nós temos que trabalhar. Eles têm que, vai Deus, eu não quero ser uma pessoa assim tão sensível. Aí Deus coloca uma pessoa do seu lado que vai tocar na tua ferida, meu irmão. Olha, mas eu falei, Deus, que eu queria ser sensível. Então, vamos curar esse negócio aí. Vamos trabalhar, vamos lixar aí. Vamos trabalhar aí. Mas a gente pede, meu irmão, quantas vezes nós oramos pedindo para Deus trabalhar na nossa vida e quando Deus começa a trabalhar, a gente reclama. Oi, Deus, não, puxa, Deus trabalha, você pediu, Deus trabalha, Deus sabe, meu irmão. É incrível. Deus, ele sabe exatamente como trabalhar na nossa vida. Ele sabe exatamente as pessoas que ele vai colocar no nosso caminho, para nós sermos bênçãos na vida dela e para ser bênçãos na nossa vida. E aquele irmão falou assim, olha, meu irmão, eu te agradeço, porque não me agradece, pega o seu plano, porque hoje eu estou entendendo que você é um instrumento de Deus. Foi Deus que colocou você na minha vida para eu ter paciência, para eu aprender a amar, para eu aprender a perdoar, para eu aprender a ser mais crente. Verdade, amados. A igreja lugar para Deus trabalhar com a gente. Para nós podermos, se você conseguir ser bênção, olha, uma coisa que eu não esqueço, uma frase. Se você conseguir amar aquele que, né? Se você tiver o amor de Deus em você, você vai conseguir amar aquele que te ama, também aquele que te ama. Você vai conseguir ser bênção para quem é bênção para você. Você vai conseguir ser bênção até mesmo para aquela pessoa que não quer o teu bem. Porque isso vai estar em você. Então a igreja também é como uma escola, onde nós vamos aprender, onde nós temos a oportunidade de crescer. E Deus vai levantar pessoas, não é só o pastor, irmãos, irmãs, que nós vamos aprender no convívio, na comunhão, nos relacionamentos, se tiver estudo bíblico, se tiver na oração, se tiver tudo aquilo que envolve a igreja, né, são coisas que Deus vai usar para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então a igreja, ela existe sim para trabalhar a vida também dos cristãos, para que eles cresçam, para que eles amadureçam. Porque senão, meu amado, nós vamos ser cristãos. Olha, eu só falo de vários tipos de cristãos. E a gente às vezes começa a rotular, né? Crente, aquilo aqui, né? Tudo que o pastor fala, o outro fala que o outro isso é contra, né? Tem ventilador, aquele que não olha na sua vida, mas é ventilador, né? Olha para o vida do outro. Tudo isso Deus quer trabalhar. Casquinha de feridas, sabe que casquinha? Uma vez uma aluna me perguntou, na igreja foi na escola, uma aluna me perguntou, o que é casquinha de ferida? Pessoal, que é essa casquinha de ferida? Sabe o que é casquinha de ferida, né? Bom, pelo menos quando era moleque, não sei porquê, eu apanhava bastante e vivia ralado, né? Quando formava aquelas casquinhas, né? A gente tem questão de me dói, né? Hipersensível, né? A gente brincava, crente chupetinha, não viu esse tipo de crente? Quem conhece crente chupetinha? Ninguém? É aquele que meu marido hoje, eu não volto mais para a igreja. Aí tem um irmão lá, ou alguém, que isso, meu irmão, volta para a igreja, volta a tua chupeta, isso é terrível, meu amado. Se a pessoa não crescer, vai dar trabalho danado. Então, Deus ele quer que nós cresçamos. Por quê? O que Paulo diz? Olha, até que todos cheguemos na unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, ao estado de homem feito, de varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não... Por quê? O que Deus quer que nós cresçamos? O que Deus quer que nós amadureçamos como cristãos? Para que não sejamos mais
inconstante como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia da invenção do erro. Olha que interessante, está falando que se a pessoa não cresce, ela é inconstante. Alguém já viu alguém inconstante? Tem cristão que é nem montanha-russa. Um dia vai por cima. Olha, sai da frente. Que, nossa, né? Está saindo função, né? Deixar até logo do indivíduo. No outro dia não sabe nem ser crente. Está lá embaixo, se te perguntar, acho que não fui inferno. Ele não é constante. Ele é constante. Um dia ele é muito crente. Outro dia, ele não sabe nem se ele se converteu. Podemos ser assim. Inconstantes. Deus quer que nós sejamos constantes. Por isso que a Bíblia diz: sede firmes e constantes. Equilibrados. Ser equilibrado significa que você vai ter momentos, sim, às vezes tem momentos de luta, que você passa ali por um vale. Às vezes tem momentos que você está buscando mais a Deus, assim, né? Isso é natural. Tem gente que pensa que, nossa, o cara que é firme está sempre lá, né, na sua. Não é, não. Olha a vida de Elias. Elias não foi tremendamente usado por Deus? Mas ele passou, imagina, uma nação afastada de Deus. Ele ali, talvez acho que só ele. O estresse emocional, físico e tudo mais. Chegou a hora que ele deu uma baqueada. Isso é natural. Isso faz a gente entender que nós somos pó. Nós dependemos de Deus. Por mais crente que você seja, lógico, se você estiver passando por muita pressão, você pode ter um momento, às vezes, difícil. Ele teve um momento que ele foi ali para a caverna, mas ele não era crente. Por causa de tudo aquilo que ele estava vivendo, segurando, e a pressão e tudo mais, chegou um momento que ele ficou ali mesmo. Mas Deus falou: Elias, você não pode ficar assim, meu filho. Vamos lá. O problema não são os momentos, o problema é se a pessoa, ou ela vive isso aqui, né? Ou ela vive isso também só num outro planeta, né? Não. A Bíblia nos fala que nós sermos constantes, tá? Seguindo a verdade e o amor, precisamos em tudo, naquele que é o cabeça. Então o que Deus está falando aqui? Que Deus concedeu sim à igreja pessoas, vidas que não é para eles aparecer, é para eles ajudar a igreja a crescer, a florescer. Porque não é com a maturidade que vem os frutos. Você planta uma árvore, demora um tempo até ela frutificar. Por quê? Precisa crescer, precisa amadurecer, né? Mesmo nós, ser humano, né? A criança nasce, mas até ela poder casar, ter filhos, ela tem que amadurecer fisicamente, senão a família não pode nem casar. Não é assim? Tem todo um processo. Aí sim, ela vai poder gerar. Olha que interessante, para nós gerarmos, nós temos que crescer. Se nós não crescermos, nós não geramos. E Deus vai trabalhar nisso em nós. Quando a gente vê, por exemplo, comparando com isso daqui, a passagem que Jesus fala da videira, ele fala dos ramos, ele fala que Deus trabalha no ramo, né? Ele poda, ele limpa, para que ele possa produzir. Também, meu amor, Deus vai fazer isso na nossa vida. Então, a responsabilidade da igreja não é só com Deus e com aqueles que estão dentro da igreja. A igreja ela também tem uma responsabilidade com aqueles que estão fora, que não conhecem a Deus. Tem essa responsabilidade. Jesus falou isso, ontem eu falei sobre isso, né, citando a grande comissão: ide por todo mundo, fazer discípulos. Atos 1:8 diz isso também: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Não é isso? Tem vários textos que falam sobre isso. Olha, pequenos dados interessantes, pesquisas. Sabe que hoje tem, né? Estatística, pesquisa, né? Para matemática, por quê? Olha, eu não sei se os irmãos acham desse dado aqui, ó. Apenas 5% dos cristãos, de modo geral, já levaram uma pessoa para Cristo.
Não é um dado meio assustador? Eu não estou falando da nossa igreja, a gente está falando da igreja. De modo geral. Significa, meu amado, que de cada 100 pessoas, seria a mesma coisa que uma igreja de 100 membros, desses 100 membros só 5 leva alguém para Jesus. Será que isso é uma porcentagem boa? Não é que a gente vai obrigar alguém a aceitar Jesus, não. E nem temos esse poder. Às vezes a gente acha, mas eu já falei, mas não é questão de falar, porque não somos nós que convertimos ninguém. Mas orar. Quando a gente pensa nesse 5%, vamos pensar, quantos oram pela salvação daqueles que conhecem? Quantos oram? Vamos pensar de verdade, eu tenho ouvido muito sobre oração, né, desde que o pastor Marcos veio também, mas de modo geral, quantas cristãos realmente oram? Deus, fala com aquela pessoa, tá com ela. Toca no coração dela, porque vai me dar a oportunidade de falar. De fato, ora, todo dia. Senhor, abençoa. Senhor, me dá graça, me dá sensibilidade para perceber o momento, porque tem momento de falar, tem momento que não é momento de falar. Tem questão de orelha. Mas se tem oportunidade, fala. Ora, se tem oportunidade, convida. 5%. É pouco, gente. Isso é triste, porque se você pegar uma seita, um grupo aí que não conhece a Deus, a porcentagem é absurdamente maior. Bem que a Bíblia diz também que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Sabe por quê, meu amado? Porque eles não acreditam que o que eles seguem é verdade. A questão é, nós acreditamos que é verdade? Que Jesus é verdadeiro? Que a Bíblia é verdadeira? Que quando fala de perdão de pecado, que o homem está condenado sem Deus, nós acreditamos de verdade nisso? Temos que crer. Porque nós temos uma responsabilidade. O que será daqueles? Tem um livro que fala o que será daqueles que nunca ouviram. Ou alguém já ouviu falar de Oswald Smith? Ele escreveu um livro, alguns livros, né, nessa área de missões, evangelismo. E ele tinha opinião, assim, que ele era bem radical, né? Que ele falava assim que ele achava injusto uma pessoa que já foi salva, ouviu o evangelho 2, 3, 4, 5 vezes e não fazia nada, vamos dizer assim, né? E quando tem gente que não ouviu nenhuma vez, não nem ter a oportunidade de ouvir o evangelho de Jesus. Ah, mas você não vai crer ou não? Aí, nós temos uma responsabilidade dela, mas a Bíblia diz como que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é isso que a Bíblia diz? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, diz, como que eles invocarão aqueles de quem nada ouviram? Nem sabem quem é. Como eles ouvirão? Se não tem quem prega, tem quem fala. Como pregarão também se não forem enviados? Interessante. Mas nós somos chamados. Cada uma das pessoas que conhece a Cristo foi chamada a compartilhar o Evangelho. Eu compartilhei uma vez aqui da missionária que foi missionária, não sei se foi no Equador, foi na Amazônia, na região da Amazônia, pé Brasil, compartilhei e viajava ali pelos rios de canoa, os índios, ela ganhou uma tribo. E à noite, ela viajava à noite, porque de dia ela ministrava, à noite ela viajava na canoa, tinha lá o índio que ia levando a canoa com um lampião. O que ela estava fazendo à noite? Ela aprendeu a língua deles e ela estava traduzindo as escrituras para o idioma daquela tribo. E era uma americana, uma mulher franzina, assim, não era uma pessoa forte assim. Alguém que talvez de repente me olhava e talvez falava nada, né, para aquela pessoa. E quando ela foi ser entrevistada, já com mais idade, já tinha voltado para a América, já tinha feito trabalho missionário, tinha ganhado muitas, tinha ganhado tribos ali, né, na Amazônia. O repórter perguntou assim, como é que foi seu chamado? Porque tem gente que tem um chamado, assim, todo mundo quer ter um chamado assim, né? Estrondoso, né? Viu um carro de fogo, e aí uma voz de trovão falou, meu filho, eles que te chamam para você. Todo mundo espera uma coisa assim, né, estrambólica, um raio, trovão, terremoto, qualquer coisa, né? Que nem Paulo, quando ali ele teve encontro com Jesus e com a luz do céu. Estou falando que isso pode acontecer, mas todo mundo esperando que ela falasse que tinha acontecido alguma coisa assim, por isso que ela foi e falou de Jesus e tudo mais.
ela pega e fala para aquele repórter: olha, na realidade eu não tive assim um chamado específico, assim, alguma coisa, alguém falou, ou deu uma profecia. Não. Então como é que foi? Um dia eu estava lendo o Novo Testamento, me deparei no texto ali de Mateus, que diz: ide fazer discípulos. Então eu entendi que isso era para mim. Deus estava mandando para mim. Eu fui. Ou quando eu vi um pastor também, que o pai dele foi missionário nos Andes, entre os. Que chama o povo lá do. Mas deve conhecer esse povo lá dos Andes lá. Os descendentes lá dos Incas. Né? E ele se tornou pastor também, doutor em teologia, um monte de coisa, né? E compartilhando como é que foi o chamado dele. Não foi uma coisa assim, o povo chamava assim: olha, você. Não, eu quando criança ia na garota do meu pai, ele missionário, pureza, né? E ia nos vilarejos pegar, ia na garotinha dele. E eu vi meu pai falando do Evangelho. Falei: meu Deus, eu quero fazer o que meu pai está fazendo. E como Deus não disse que não podia, e não pediu, eu fui me envolvendo. Isso aí não é interessante? Tão simples. Talvez a pessoa não viu o chamado assim, mas ela entendeu. Olha, isso aqui é o que Deus quer. Isso é a vontade de Deus. Vontade de Deus. Por isso que a Bíblia ela quer que nós preguemos o Evangelho. Nós façamos diferença. A Bíblia fala que nós somos povo escolhido, nação santa, né? E povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas só que tem uma segunda parte que diz: para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então tem uma razão, meu irmão. Nós estamos aqui por causa de Deus. Em primeiro lugar, tentar glorificar Deus, adorar a Deus, sermos bênçãos na vida dos irmãos, daqueles que estão ao nosso redor, né? Crescermos e ajudarmos os outros a crescer também. A igreja mutuamente, né? É um corpo que, trabalhando em conjunto, todo o corpo ele cresce. Não é estranho? Seria muito estranho se, sei lá, no corpo só crescer tudo de novo. Você nasce, só cresce a cabeça. Cabeção. Ou sei lá, não cresce, só cresce os braços. Você vai andando, né? Que coisa esquisita. Ou só as pernas, né? Os braços curtinhos, as pernas gigantes. Não, tem que ter tudo no conjunto. Tem que crescer, né? Contribuir, porque senão fica uma coisa meio defeituosa. Ou eu tempo atrás conversando com o Mário, a mesma coisa da igreja. Se dá a palavra, graças a Deus, a nossa igreja não é maneira nenhuma desmerecendo Deus, não. A nossa igreja é a igreja que, desde que eu cheguei aqui de uma sempre prezou pela palavra, mas eu preciso orar também. Então, o Mário está falando isso comigo, mesmo estava compartilhando de trazer essa consciência da igreja, a gente precisa orar, porque senão você fica, né? Vamos dizer assim, imagina duas pernas, né? A palavra bem desenvolvida, a outra perna e a outra fiadinha, né? Aí vai andar. Ou só ora, mas não conhece nada da Bíblia. Aí ora, é bem orar. Mas oração sem conhecimento também não tem problema, por quê? Porque chega um camarada falando qualquer bobeira lá. Aleluia, é isso mesmo, o cara está falando besteira, você não conhece a Bíblia. São duas coisas que trabalham juntas. Uma não pode existir sem a outra. Por isso que os apóstolos, quando eles separaram os diáconos, eles falaram assim: nós vamos ocupar na oração e na palavra. É junto, caminham juntos. Entende? Então a igreja, ela precisa sim crescer em todas as áreas. Na oração, na palavra, no amor, na graça, na fidelidade, no comprometimento um com o outro. Claro, a gente não para para pensar, mas nós temos uma responsabilidade um com o outro. Somos um corpo. Quando a Bíblia diz que se um se alegra, todos se alegram. E se um sofre, todos sofrem juntos. Essa seria a ideia, não é? Você vê, se machuca o dedinho, até o olho chora, né? Você machucou o dedinho, mas a lacrimia sai do olho, né? Sai do olho.
Porque o corpo todo sente. Tem que ser dessa maneira. Né? E a igreja ela tem que sim fazer diferença. Fazer diferença. Como é que a igreja faz diferença? Não, a igreja tem que estar no meio político. Não está no meio político, não. Ela vivendo o evangelho. É a igreja obedecendo a Deus, amando ao próximo, se dispondo a apresentar. Tem muita gente que confunde, né? Tem várias teologias, teologia da libertação, né? Teologia não sei o quê, teologia que está envolvida com obra social. Obra social é importante, não estou falando que não é importante. Mas obra social sem pregação do evangelho é apenas obra social. Se a gente, sei lá, vai lá e ajuda nas necessidades físicas, mas não dá a palavra, você está melhorando a vida da pessoa para essa vida apenas. E quando ela morrer? Aí então quer dizer que não é projeto? Não, lógico que é. A Bíblia fala que a nossa fé, ela se manifesta também através das nossas obras, daquilo que nós fazemos, então trabalho junto. Não adianta você falar para a pessoa, olha, Deus te abençoe e cada pessoa te come. Também não tem significado nenhum isso. A gente vê na vida de Jesus Cristo. Ele pegou a palavra, ele também alimentou a multidão. Vê que ele se preocupa com o ser humano como todo. Como todo. Então daí a importância da igreja, ela se posicionar, amados. Se posicionar. Quem estuda a história da igreja, alguém já ouviu falar dos moravos, né? Não. Os irmãos moravos. Na época da reforma, o conde Zinzendorf era um conde, ele tinha uma propriedade e ali muitos refugiados se esconderam, porque quando teve a reforma protestante, houve perseguição, houve muitas situações complicadas. E era um grupo meio que heterogêneo, cada um tinha a sua maneira, só que eles chegaram a um acordo que naquilo que é importante, eles iam caminhar, que é Jesus Cristo. E começou um movimento de oração, e eles oravam. A gente está falando sobre isso por mais de 100 anos. E o grupo continuou orando. E era um grupo pequeno, mas. E eles mandavam pessoas para evangelizar, era um grupo menor. Mais do que todas as igrejas da época juntas. Para tudo quanto é lugar, até lá para os esquimós foi. E muitas pessoas foram alcançadas devido àqueles irmãos que saíram, alguns saíram para não voltar. Teve irmãos que tiveram capacidade, eu não sei se a gente faria isso, de para entrar num país que não entrava estrangeiro, só entrava escravo, tinha escravidão, se vender como escravo. Para entrar lá, sabendo que despediu da família, já sabendo, não volta mais. Para poder falar de Deus, do amor de Deus. Deus não está falando que você tem que fazer isso, acho que não, mas nós temos toda a liberdade, a gente tem que orar. Senhor nos dá graça, nos capacita. Nos capacita, sermos bênçãos. Agora, lógico também, para fazer isso, a gente também tem que crescer. Nós não podemos só ir lá fora e não fazer nada aqui dentro, também não podemos só ficar aqui dentro e sair para fora. Na realidade, quando Alinhados diz, né, mais recebereis poder ao descer sobre o vosso Espírito Santo, serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não é primeiro Jerusalém, e depois na Judéia, e depois, porque teve uma igreja que ele entendeu que o Brasil que é a nossa Jerusalém. Então, enquanto nós não ganharmos o Brasil, não vamos mandar ninguém para fora. Ganhar aqui primeiro. Sabe por que eles vão mandar para fora? Para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra? Nunca. Porque nunca vai acabar o trabalho de Jerusalém. Você vai ter gente para você ganhar. Você vai ter gente que não conhece a Deus. Por isso que não diz primeiro esse, depois aquilo. Tanto. Por quê? Ao mesmo tempo que estou fazendo aqui, vamos lá. Ou será que quando Deus falou ali a igreja de Antioquia para separar Paulo e Barnabé, será que não havia necessidade ali naquela igreja? Os irmãos acham? Eu acho que havia. Se perguntasse assim,
pessoal, olha, o que vocês vão escolher para mandar para o campo missionário? Você sabe qual talvez seria? Eu não sei ali, né? Porque eles estavam orando, então foi o Espírito Santo que direcionou. Mas muitos camaradas, deixa eu ver, o que não está fazendo nada? Vamos mandar para o campo missionário. Na realidade, para o campo missionário tem que ser os melhores. Não é que é melhor que ninguém, mas aqueles que estão mais envolvidos. Quando foi chamado ali para mandar, Paulo e Barnabé eram os cabeças ali na igreja. Eles foram as pessoas. Barnabé foi buscar Paulo para, vamos dizer assim, estruturar a igreja, ensinar e tudo mais. Então, vamos dizer assim, eram as pessoas de mais maturidade, talvez assim, né? Nós comunas ali na igreja. Tira esse. Ah, não. A igreja mandou eles, imagina, nossa, Paulo, Barnabé, por que não mandou outro? Por que eles? É que nem quando o pastor Marcos foi embora daqui, nossa, não, por que ele vai embora? Não é interessante? A obra de Deus, amado. Ele está disposto a ser bênção dentro da igreja, fora da igreja. Agora, uma coisa é fato. Se eu não conseguir entender isso, e eu não tiver desejo de ser bênção nem para quem está dentro, eu não consigo ser bênção para quem está fora. Não é verdade? É que nem aquele camarada que quer falar de Jesus lá no país do Oriente Médio, onde se você falar que é crente, você está arriscado a morrer. Mas você não fala nem com o vizinho dele, que não vai matar ele, nem uma pessoa normal, né? Não vai nem atirar. Agora, até você tem educação, não sei, né? Mas não vai, talvez nada mais grave, que tirar ele de um lugar que ele pode morrer, não vai falar. Não vai. Daí a necessidade de nós estarmos buscando mais a Deus. Nós estamos glorificando a Deus, entendendo que a nossa vida é para a glória do Senhor. De nós estamos querendo crescer, nos prepararmos. É importante, amado. Às vezes pensa, mas para que eu vou orar? Para que eu vou me envolver com missões? Eu não, né? Por que eu vou ajudar missões? Porque você não sabe, lá na frente Deus pode te usar, pode te chamar. Por que eu vou dar aula para criança? Às vezes a pessoa não tem um chamado específico, mas todos os missionários que antes de ir para o campo se envolveram em todas as áreas da igreja, ele chega lá para fazer um trabalho e, sabe, ninguém é cristão. Então ele vai ser o que vai pregar, ele vai ser o que vai dirigir o culto, ele vai ser o que vai cantar, ele vai ser o que vai dar aula para as crianças, ele vai ser o que vai fazer tudo, porque não tem. Né? E Deus vai usar, e lógico, depois Deus vai levantar outras pessoas, né, e vai abençoar, né? Mas tem uma razão. Por que Deus quer que nós cresçamos, que nós amadureçamos? Na realidade, para nós fazermos diferença no mundo, a gente precisa amadurecer, crescer, conhecer. Então quer dizer que tem que esperar bastante tempo? Não. A partir do momento que a pessoa conhece Jesus Cristo, ela já sabe mais do que aquele que não sabe nada. Isso é fato. A gente vê a mulher samaritana. Mas a gente não pode simplesmente achar que se limita àquilo que conhecer, não saber que Jesus salva. Não, Deus quer que a gente cresça, a gente conheça e prossiga em conhecer a Ele, é a vontade dEle, que a gente seja bênção dentro da igreja, que a gente seja bênção fora da igreja, que a nossa vida glorifique a Deus dentro da igreja, fora da igreja. A gente lembra que não há uma separação. Eu participei de um grupo uma vez, um tempo atrás, um grupo, assim, religioso. E eu deixei de ir, eu era meio chato, não era ainda convertido, né? Mas era meio religioso. Por quê? Eu vi o nosso, na época, o rapaz que cuidava, né? Que falava, ensinava alguma coisa sobre a Bíblia e tudo mais. Só que fora da reunião era outra coisa. Aí, Charlatão, né? Escuta, por que lá você fala isso, mas aqui? Você está misturando as coisas. Igreja é igreja, aqui fora, para mim acabou. Mas se é assim, então por que eu estou fazendo aqui? Não tem sentido. Irmão, vai lá na igreja eu sou uma coisa, mas aqui fora eu sou outra. Não pode haver isso na nossa vida, irmãos. O que nós somos aqui, nós temos que ser lá.
amar a Deus do mesmo jeito, ter o mesmo respeito, o mesmo, né, amor pelo próximo, as pessoas, andar de maneira correta, glorificar a Deus naquilo que somos, naquilo que fazemos. Então a igreja, ela tem uma tríplice missão: glorificar Deus, ser bênção na vida do outro, crescer, amadurecer, ajudar os outros a crescerem, alcançar aqueles que estão lá fora. Como é que a gente vai fazer isso? Com a ajuda de Deus, com a graça de Deus. Deus, ele fala para nossas vidas, mas ele não deixa a gente desamparado. Ele nos dá a sua palavra, nos ajuda a crescer. Ele nos dá o Espírito Santo, que foi enviado para nos capacitar. Jamais recebereis poder ou descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Então ele nos dá o Espírito Santo. Se você recebeu Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Aí você não vai ir para casa, vai te capacitar. Ele nos dá um livre acesso ao trono da graça. Jesus orou, você pode orar, Deus vai te ouvir. Tem gente que não acredita na oração, ou tem gente que ora, mas não crê. Eu já falei aqui dos presbíteros, né? Não é nada muito claro, eu lembrei hoje. Que acabou a gasolina do carro. Acabou de tirar o presbítero já, tá? Equilibrado. Acabou a gasolina do carro. Meu Deus, e agora? Nossa, o posto mais perto, tá longe. O que a gente vai fazer, irmão? Vamos orar. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor. Põe a mão nesse carro, Senhor, faz um milagre. Ai, Deus. É só uma ilustração, tá? Não foi real. Pelo menos eu acho que não, né? De repente lá estava no volante assim, né, com o olho fechado, aquela cantina de ouro, né, no meio da oração. Aí foi um punteirinho lá no combustível. Subindo, né? Não acredito! Mas nós somos desse jeito, mano. Às vezes nós não acreditamos que oração funciona. Que Deus ouve oração. Às vezes nós não acreditamos que se nós orarmos, Deus pode tocar no coração do indivíduo lá. Mas pode. Não pode, se você orar e você crer, se for de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz que a oração do justo pode muitíssimo Deus. Se você orar, Senhor, eu quero, Senhor, te servir, eu quero te conhecer mais, Deus vai te capacitar. Senhor, me ajuda a ser mais disciplinado, diligente. Sabe o que é diligente? Às vezes nós temos usado, mas nós não estamos dispostos a pagar. Por isso, Deus me incomodar disso aqui. Alguém já ouviu falar de William Carey? Ele foi missionário na Índia. Ele foi missionário, essa coisa dele ficou doida, louco. E ele teve que pregar e ainda cuidar da esposa que não era certa das ideias. Né? E ele ainda traduziu as escrituras e vários materiais para várias línguas. Ele aprendeu vários idiomas. Porque ele olhava um mapa assim e ele imaginava, né, que quantas pessoas, quantos países, século, ele foi conhecido como o pai das missões modernas, e ele decidiu aprender, ele era sapateiro, ele não fez faculdade, ele decidiu aprender idiomas. Para quê? Porque quem sabe Deus não pode usar isso para alguma coisa. E usou, traduziu as escrituras para muita gente, para muitos povos. Mas na hora dele aprender hebraico, que era a língua que foi escrita, ele andava, não sei se era 10, não sei quantos quilômetros para encontrar com o professor, a pé, naquela época não tinha ônibus, essas coisas. Andava não sei quantos quilômetros para encontrar com o professor, para ter aula. Fala, poxa vida, quantos quilômetros para aprender? E diligência, aquele negócio, não pode ser uma coisa que ele fala, essa semana, nossa, bolha no pé. Não, senão não aprende. Quanto tempo ele fez isso? Aprendeu uma língua, depois aprendeu outra, que dá trabalho. Na realidade, mesmo o japonês não fala, mas por quê? Elas não somos relaxados. Porque, fala a verdade, para aprender algo a gente tem que se dedicar. Não é verdade? Eu falo porque eu conheci pessoas que aprenderam, o japonês que entrou e trabalhou até no hospital, como tradutor. Como é que você aprendeu? Eu falei, eu via a dificuldade, eu comecei a precisar aprender. E eu comecei a tirar tempo para estudar mesmo. Todo dia, estudar.
missionário que foi para o Brasil, falando português fluente. O filho dele nasceu no Brasil, tudo, é pastor no Brasil, tudo. Aí eu lendo o livro, ele falando do pai dele, falou assim: meu pai, quando ele entendeu o chamado dele para o Brasil, ele chegou na época quando estava aprendendo português, estudar, às vezes 12 horas por dia. Você, lógico, a gente não tem essa disponibilidade de tempo, né? Mas se a gente tirasse 1 hora, no ano já dava tempo. Por quê? Não, eu sei que Deus quer que eu aprenda a falar aqui. Não vai dar trabalho. Só que depois quantas pessoas, né, foram alcançadas? Dá trabalho. A grande questão é que às vezes a gente não quer ter trabalho. Não quer ter trabalho. Você quer conhecer as Escrituras, você vai ter que ler. Não há muitos cristãos que nunca leram a Bíblia. Não é que lê toda a nova convenção para quem lê tudo, não. Mas nunca leram as Escrituras. Às vezes tem texto que ela nem sabe que existe na Escritura. Uma pessoa fala assim: olha, não está escrito de cair, é do homem levantar e de Deus. Não está escrito isso. Isso é uma pessoa cita como se fosse bíblico. Até para citar, tem que tomar cuidado, porque se você fala um negócio, chega a pessoa nem mostra onde está na Bíblia. E se não tiver? Mas você está citando coisa, então você é mentiroso? Está tentando enganar, falando coisa que não existe? É muito sério. Então, meu amado, para nós glorificarmos, para nós ser, nós vamos ter que estender tempo com Deus, para Jesus usar aqueles homens. Jesus estendeu tempo com eles. 3 anos ali, ó, todo dia, a pessoa com eles. Eles viram Jesus orar. Como é que eles aprenderam sobre oração? A gente pode fazer um curso sobre oração, né? Mas você não vai aprender a orar. Aí, credo, isso é verdade. Você não aprende a orar. Você pode aprender princípios sobre oração. Porque a Bíblia fala sobre oração. Mas sabe como você vai aprender a orar? Orando. Antes eu já tentei fazer um pouco de natação, né? Minha mãe deixava entrar na água, né? Eu até comprei um livro lá do editor Ediú, né? Natação. Tá, você lê, você vai pagar, você se afoga. Você lê, faz assim. Só que você vai pra água, você se afoga. Não funciona. Você entende que tem que fazer segurança quando você está lá. Você só aprende a fazer. Não tem jeito. Põe em prática. Quer aprender a Escritura? Você aprende uma aula, mas você não aprende só uma aula. A aula você ouve, mas você vai aprender. Mesmo você ouviu, entendeu alguma coisa, mas quando você pegar e começar você mesmo ler, estudar, pesquisar, você não aprende, você não cresce. Não muda. Orar é a mesma coisa. Como é que os discípulos aprenderam a orar? Porque eles viram Jesus orando. Eles pediram a Jesus: ensina a gente a orar. E aí Jesus deu um modelo. Faz assim. É assim que isso faz parte da oração. Mas ficou só nisso? Não, Jesus levou alguns para orar com ele. Tudo bem que eles dormiram, né? Não conseguiram orar com Jesus. Mas Jesus levou ele junto: vamos lá, olha como é que eu estou fazendo. Presta atenção. Nós não aprendemos imitando no começo, né? Imitando, ouve, vê, assim. Mas não tem outro jeito, meu amado. Se nós quisermos realmente que Deus faça na nossa vida o que Ele quer fazer, olha, meu amado, a gente vai ter que orar. Primeiro orar: Deus, me ajuda, capacita. Deus, me incomoda. Tirar. Mas você quer conhecer a Escritura, quer ler a Bíblia toda? Mas o que eu posso, olha, todo dia eu vou tirar 10 minutos. 5 minutos, sei lá, meia hora. Eu vou ler, se você ler 3 capítulos por dia, 5 no final de semana, no ano você lê toda ela. Um exemplo, né? Se a pessoa quer ler, nunca leu tudo, então uma visão geral. Se você lê, sei lá, 80 horas, você lê todas as Escrituras, ninguém vai com 80 horas direto, né? Mas se você lê 1 hora por dia, você lê a Bíblia em 3 meses. Um pouquinho menos de 3 meses, dá para ler 3 vezes no ano. Você lê meia hora, dá para você ler 2 vezes no ano, você lê 15 minutos. Uma leitura assim, eu estou falando uma leitura assim média, né? Velocidade média, né? Quando eu falo velocidade média, porque se a pessoa também for aquele que não consegue ler, fica lá, então aí vai demorar um pouco mais. Mas assim, só que lê numa velocidade, na média, 15 minutos por dia você lê ela no ano. O que é 15 minutos? Não é nada. Não é?
minutos para orar. Ah, mas eu consigo orar agora sim, começa. Não, vou orar todo dia 2 horas. Não. Aí é que nem fazer regime. Começar na segunda. Não, vou orar todo dia um pouquinho, tudo que eu conseguir. Aos pouquinhos. Aí na um dia você ora, precisa orar 5 minutos, depois outro dia você ora um pouquinho mais, outro dia. Mas depois você vai ver, você está, né? Você não está nem vendo o tempo passar. Só que tem que ter diligência. Sabe que ter diligência? Você tem que estabelecer que levar confiança. Se você quer algo, você tem que estabelecer um horário, você tem que fazer. Na realidade, senão você não faz. Se não estabeleceu de tal a tal hora eu vou fazer isso, e todo dia esse horário é para isso, você não faz. Não faz. Ou faz? Não, por quê? Porque você, cara, aparece outra coisa. Aí você vai ficar fazendo outra coisa. Mas aí tem que ter disciplina. O cristão, meu irmão, para ele crescer, ele tem que ter disciplina. Ele tem que estabelecer mérito, tem que pedir graça de Deus, capacidade de Deus para ele ser fiel naquilo que ele se propôs. Dá trabalho? Dá. Pode ser que no começo a gente faz, sei lá, faz que trabalho, mas com o tempo você faz, você nem sente. Você nem sente. Você acostuma a fazer aquilo. Eu espero, meu amado, que Deus nos ajude a gente crescer. Eu desejo que Deus acrescente na vida de cada um. Você cresça no conhecimento da palavra, mas não só no conhecimento da palavra. Você cresça em comunhão com Deus. Você cresça na oração. Você cresça, né, nas bênçãos que Deus tem para a tua vida. Não só para a tua vida, mas usando a tua vida para ser bênção, ajudar outros a crescer e conhecerem mais a Deus. Você cresça na capacidade de, lá fora, transmitir o Evangelho de Deus para outras pessoas. Em tudo, meu amado, Deus seja glorificado na tua vida. Em tudo. O que pudermos fazer, e isso não só eu acredito todo irmão, o que você puder fazer para que todos cresçam, é esse desejo. Que eu puder ajudar o meu irmão, que eu puder orar para o meu irmão, que eu puder, eu estou aqui à disposição. Porque todos nós precisamos. Em nome de Jesus. De graça de Deus, nós crescemos no conhecimento do Senhor, na graça do Senhor, para nós orarmos mais, para nós evangelizarmos mais, para nós amarmos mais. A nossa vida, meu amado, uma vida assim, olha que faz diferença. Vamos orar. Queria que você colocasse a sua vida diante de Deus. A sua vida diante de Deus. O que te impede de buscar mais? O que te impede de orar mais, de se envolver mais, de falar mais de Deus? Um jovem chegou diante de Jesus perguntando sobre como ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Jesus falou que faltava uma coisa para ele. E ela não estava disposto a abrir mão. Porque no caso daquele jovem, o dinheiro dele, a posição dele, a vida que ele vivia, sabe, ele ter uma moral boa, ser uma pessoa desonesta, não fazer coisas erradas, mas ele não estava disposto a colocar Deus em primeiro lugar da vida. Por causa disso, ele sai da presença de Jesus, que a vida eterna para ele não foi mais importante do que a riqueza que ele tinha. Tem muitas coisas que podem impedir a gente de crescer. Talvez preguiça, talvez dinheiro, talvez colocar outras coisas como prioridade na nossa vida. Outras coisas podem impedir a gente de orar, priorizarmos outras coisas na nossa vida. Sei lá, internet, televisão, não que você pecado. Lazer, tantas outras coisas.
preço não é fácil. Mas que quando você paga o preço, é que aquilo que Deus tem na tua vida, a riqueza, para que você possa crescer, amadurecer, para que Deus possa te usar mais, para que Deus concretize na tua vida a vontade dEle, para que você conheça mais a palavra dEle, para que você cresça na oração. Eu digo para você, meu irmão, que os benefícios na tua vida espiritual, em tudo, é muito maior, vale muito mais do que qualquer preço que você pague. Porque Deus não vai obrigar a gente a pagar nenhum preço. Mas Ele vai falar se você quiser. Quando Ele chama os discípulos, eu gosto muito que Ele fala sobre isso. Vem, vocês vão ver o que eu vou fazer na vida de vocês. Para que vocês, pescadores de homens, mudar a vida de vocês, vou abençoar a vida de vocês, vou usar a vida de vocês. Não só vou abençoar vocês, mas vou fazer de vocês uma bênção nas minhas mãos. Só que vocês vão ter que me seguir. Só que vocês vão ter que estar dispostos a iniciar a si mesmo. Só que vocês vão ter que estar dispostos a pagar um preço. Mas o que vocês vão receber é muito maior, é muito mais precioso, é muito mais valioso do que o que vocês estão pagando. É meu desejo, meu amado, que cada dia que cresça, Deus te use, Deus te capacite, que Deus desenvolva na tua vida os dons que Ele tem para você. Você seja instrumento aqui dentro, você seja instrumento lá fora, você tem alegria na tua vida de você ver Deus te usando para outras pessoas conhecerem a Ele. Mas tem coisa que só vai acontecer se eu e você tomarmos posição. Mas que Deus queira fazer, né? Deus não pode agir na nossa vida se nós não estivermos dispostos a pôr em primeiro lugar, a pagarmos o preço. Por isso que Jesus disse: se alguém quiser ver após mim, eu vou seguir si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se alguém vai construir algo, uma torre, tem que avaliar se está disposto a pagar o preço, tem condição de pagar o preço. Porque se não começa, não acaba. Mas se estiver disposto, meu irmão, olha que gostoso vai ser. Dali um tempo, de repente, tiver alguém aqui à frente e falar: olha, Deus tem me abençoado. Olha, Deus tem me usado, graças a Deus. Aquela pessoa que tantos anos queria ver, meu Senhor, eu estou vendo. Pode acontecer isso. Não pode não acontecer nada. Isso não vai depender tanto de Deus, porque no que eu sei depende de Deus. Nós servimos um Deus que é o Deus do possível. Aqui nada é impossível. Não é impossível Deus fazer isso na nossa vida. Para Ele não. Para nós sim. Porque nem sempre estamos dispostos. Nem sempre. Se dispõe. Pai querido, nós estamos aqui, meu Deus, nessa noite, ó Pai. E nós reconhecemos, meu Deus, que nós necessitamos, Pai. Necessitamos, Senhor, da ação, Pai, do Teu Espírito Santo, meu Deus, na nossa vida, Pai. Necessitamos, meu Deus, não só ouvir a Tua palavra, meu Deus, mas, meu Deus, permitirmos que ela trabalhe, Senhor, no nosso coração, Pai. Meu Deus, que ela mude aquilo que tem que ser mudado, Pai. Meu Deus, muda, Senhor, o nosso coração, as nossas prioridades, Pai. Trabalhe em nós, meu Deus, capacita, Senhor, a sermos bênçãos, Pai, nas Tuas mãos, ó Pai. Meu Deus, eu peço a Ti, acrescenta, Pai, na vida do Teu povo, da Tua igreja, dos Teus filhos, ó Pai. Tu sabes da necessidade de cada um, Pai. Tu sabes o que tem, meu Deus, para cada um, Pai. Tu sabes também, meu Deus, aquilo, ó Pai, que nós, Senhor, não é o Senhor, não é o diabo, não são as pessoas, mas Tu sabes, meu Deus, aquilo que nós colocamos, Pai, como impedimento
Senhor venha agir, ó Pai, e concretizar em nós, meu Deus, a tua vontade, ó Pai. Ah, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a sermos diligentes, a sermos comprometidos, a sermos fiéis, a nos expormos, a permitirmos, meu Deus, que o Senhor venha agir na nossa vida, Pai, com 100% de liberdade, Senhor. Mudando, meu Deus, o que tem que mudar, trabalhando no que tem que trabalhar, Senhor. Pai querido, para que Cristo seja formado em nós, Pai. Para que a vida de Cristo, meu Deus, ela se manifeste, ó Pai, através da nossa vida, Pai, tocando a vida de outros, nos ajudando a sermos bênçãos, meu Deus, na vida, Pai, da nossa família, dos nossos irmãos, Pai, das pessoas que estão ao nosso redor, ó Pai, dentro aqui da tua casa, lá fora, meu Deus, onde muitos não te conhecem, Pai. Meu Deus, usa os teus filhos, meu Deus, abençoa os teus filhos, dá crescimento, ó Pai, espiritual, Senhor, conhecimento da tua palavra, Senhor. Meu Deus, incomoda, capacita a orar, Senhor, a ter comunhão contigo, Senhor, a buscar a tua presença, Senhor. Faz em nós, meu Deus, aquilo que está aqui da nossa capacidade, Senhor. Somos dependentes do Senhor, ó Pai. Não permita, meu Deus, que passe ano e entre ano e saia ano na nossa vida, Pai. E nós viemos, meu Deus, continuar, Senhor, do mesmo jeito. Não, Senhor. Que cada ano, meu Pai, na vida dos teus filhos seja melhor, Pai. Que cada ano na vida dos teus filhos eles cresçam mais, te conheçam mais, te sirvam mais, sejam mais abençoados, sejam mais bênção ainda nas tuas mãos, ó Pai. Usa, meu Deus, esta igreja, usa os teus filhos, ó Pai. Fala com cada um, Senhor. Pai, coloca a igreja, Pai, a tua igreja, os teus filhos, meu Deus. Meu Deus, diante do Senhor, Pai, eu peço, meu Deus, abençoa, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa cada um que está aqui, Senhor. Aqueles que não puderam estar também, Senhor. Colocamos diante do Senhor, Pai. Pedindo, meu Deus, que o Senhor faça, Pai, aquilo que é da tua vontade, Pai, na vida do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ó Deus te abençoe, sua tua vida, te use, te dê graça, fortaleça e cresça, seja bênção cada dia mais. Graças a Deus pela palavra ministrada. Eu convido o grupo de louvor à frente. Eu vou ler Salmo 133. Vamos passar por um momento de dízimos e ofertas. E como o pastor falou, acredita aqui sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, esse salmo fala: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Edom, e como os que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, em nome de Jesus, nós possamos viver em unidade, né? Em tudo que vamos fazer para a glória de Deus. Amém? Vamos colocar de pé.
amados, nós te agradecemos, ó Deus, porque muitas vezes nós sequer pensamos, ó Deus, mas a salvação é o maior presente que nós poderíamos ter recebido, Pai. Ainda que nós não merecemos, Tu deste a salvação, ó Pai. E hoje nós podemos estar aqui, Senhor, diante de Ti, podendo Te exaltar, podendo Te louvar, ó Pai, podendo aprender mais de Ti, Senhor. Por isso nós Te agradecemos, ó Deus, e fazemos desse momento, Senhor, um momento de gratidão, onde nós reconhecemos nossa dependência de Ti, ó Deus. Reconhecemos, ó Pai, que a nossa saúde, o nosso emprego, a nossa família, o teto sobre nossas cabeças, é tudo provisão Tua, Pai. Por isso lhe pedimos, Senhor, ajuda-nos a honrar, ó Deus, aquilo que Tu tem nos dado, Pai, e que tudo aquilo venha se reverter em bênção, Pai, para o Teu reino, Pai. Abençoa a vida dos Teus filhos, ó Pai, prospera de tal maneira que eles possam não somente abençoar aos Teus, ó Pai, mas abençoar aqueles que necessitam, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós lhe pedimos, ó Pai, entregamos a Ti esse momento de adoração e lhe agradecemos. Amém, Senhor.